Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar do Fiagro XPCA. E por quê? Exatamente porque ele ficou na segunda posição da nossa enquete de 2 semanas atrás e aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho do vencedor da semana passada, o Fiagro KNCA, que é um Fiagro muito top. E lembrando, pessoal, não esqueça, sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade, que na nossa comunidade tá cheia de informação para você, além dessas belíssimas enquetes que vocês votam e eu analiso, tanto Fiagro como fundo imobiliário, como ações. Então, não esqueça, vem comigo, vem. No momento, o XPCA está custando R$ 9,87 a cota. Nas últimas 52 semanas ele teve uma mínima de R$ 9,40 e uma máxima de R$ 11,24. E sim, meus amigos, vocês não estão vendo errado. Esse dividend yield estúpido aqui foi realmente distribuído pelo fundo nos últimos 12 meses. 16,62%, meu amigo. 16,62% e ainda é isento de imposto de renda. Ao contrário do CDI, vou ganhar 100% do CDI, 120% do CDI, aí você tira o imposto de renda, aí não fica 13, não fica 14. E aqui é 16,62% limpinhos na sua conta. E o fundo ainda sofreu uma valorização nos últimos 12 meses de 0,10%. Bem pequena valorização, mas o que importa mesmo são esses dividendozinhos lindos. E lembrando, pessoal, que a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo imobiliário, nenhum Fiagro, nenhuma ação. Você vai pegar esses números, vai pegar essa informação, vai estudar mais profundamente e aí sim, você decide pela compra ou não desse fundo. E aqui, pessoal, nessa data, exatamente no comecinho do ano, o fundo chegou à mínima dele nesses 12 últimos meses. R$ 9,40 no dia 2 de janeiro desse ano. E vocês viram que recuperou bem, já está custando R$ 9,87, subiu 50 centavos, que é um rendimento nesse período de 5% em cerca de 2 meses apenas, né? 2 meses, quase 3 meses. E a máxima dele foi nesse dia 30/8. Mas vocês veem que ele caiu bem, né? Nessa época aqui, o P sobre VP estava altíssimo. Eu até fiz as contas, eu nem acreditei. Era, se eu não me engano, 1,16. Refazer a conta aqui, só para confirmar. Na realidade, não era 1,16, não era 1,18. Meu Deus, meus amigos, aí é loucura mesmo pegar um fundo com um P sobre VP tão alto assim, né? Eu já vi especialistas, mas só que os especialistas estavam falando de fundo imobiliário, que é diferente, e estavam falando de fundo de tijolos, que eles aceitavam pegar até 1,10, o máximo. Então, se o fundo imobiliário, que é mais seguro, que é um fundo de tijolo, o especialista só considera pegar até 1,10, realmente acima de 1,10 é muito alto. E quem pegou nessa época está meio que arrependido, porque caiu muito o P sobre VP. Olha quanto é o valor patrimonial da cota, R$ 9,49. O fundo tem de patrimônio cerca de 300 milhões. Daqui a pouco a gente vai ver um detalhe sobre essa questão. O P sobre VP no momento está 1,04, comparado àquele 1,18 está bem tranquilo. Esse aqui não é o primeiro fundo que chega a 1,04 que eu fiz análise recentemente, Fiagro. Se eu não me engano, o KNCA que eu fiz e coloquei o videozinho aqui para vocês assistirem, ele também está 1,04. E a maioria que eu tinha feito antes desses dois estava sempre dando 1,01, 1,02 no máximo. Isso aí, pessoal, pode ser que não seja um momento bom para comprar, porque já está 1,04. Tem aquele pessoal que só compra se tiver 1. Então, realmente, meu amigo, aqui você não é o seu lugar, porque aqui normalmente vai sempre estar acima de 1. É difícil estar 1 ou menos de 1. E tem gente que quando passa de 1,01, o cara já quer vender. Aí não tem condição. Aqui, os Fiagros, enquanto tiver esse CDI alto e eles trabalhando com taxas de CDI mais alguma coisa, distribuindo rendimentos muito altos, e com esse rendimento muito alto, vão sempre cobrar um prêmio para você entrar aqui nas cotas. Dificilmente vai ter cota de 1 ou menos. Só acontece isso que se der algum problema. Se der algum problema, alguma CRA ficar inadimplente, aí o pessoal fica preocupado, agora eu vou vender minhas cotas, aí vender minhas cotas. Aí sim ele pode cair abaixo de 1. Mas você só vai comprar Fiagro abaixo de 1 normalmente quando ele tiver com algum problema. Se não for problema do fundo com uma inadimplência, dificilmente você vai conseguir pegar esse Fiagro abaixo de 1. E normalmente quando tiver essa inadimplência, ele vai começar a distribuir dividendos mais baixos. Então se ligue, se você quiser pegar bons rendimentos, pegue os fundos que estão bem, mas esses fundos que estão bem vão cobrar um ágio, cobrar um prêmio. Se você não está a fim de pagar ágio ou prêmio, aí dificilmente você vai conseguir comprar algum Fiagro realmente bom. Número de cotistas, quase 39 mil no momento, e o rendimento médio mensal é
13 centavos. 13 centavos é o rendimento médio mensal. E esse fundo começou a ser vendido na bolsa no finalzinho de 2021. E lembrando que para Fiagro é normal isso, porque tem muita gente que, eu quero só quando tá com 3, 4, 5 anos. Não tem Fiagro com esse tempo, pessoal. Fiagro antigo tem mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, é mais ou menos da época do X-Especial. O X-Especial foi um dos primeiros Fiagros. Então ele tá no tempo ok e é um dos mais antigos da bolsa. E você vê que no final de fevereiro, a gente daqui a pouquinho vai ler o relatório do final de fevereiro, que exatamente se refere a esse dividendo de 3 centavos distribuído nesse mês. Você vê que o rendimento mensal médio dele, 13 centavos. Enquanto ele distribuiu 13 centavos. Então ele está bem na média da distribuição. E esse rendimento realmente foi lindo e maravilhoso, como sempre. 1,31%. E aqui a gente vê as distribuições desde janeiro do ano passado. Uma das primeiras distribuições de dividendo dele foi 10 centavos. Foi mais ou menos a segunda, terceira distribuição essa aqui. Aí depois, 11 centavos. Aí depois, 14, 14, 14, 14, 14... 14, parece um reloginho, né? 14, aí veio uma queda, 12, aí voltou a 14 e agora foi para 13. E lembrando, pessoal, que no mês de fevereiro teve apenas 18 dias úteis. Isso afeta o rendimento do fundo, que depende da maior quantidade de dias úteis no mês possível. Quanto mais dias úteis, maior o rendimento do fundo, porque ele é muito atrelado à CDI. Você vai ver daqui a pouquinho que ele é quase 100% CDI, muito perto de 100% CDI. Então por isso ele deu 13, mas provavelmente agora em março, que vai ser distribuído em abril, provavelmente já vem 14 de novo. Então, pessoal, antes de passar para o relatório gerencial do mês de fevereiro, eu vou mostrar isso aqui, Para quem não está sabendo, ontem começou a negociação de direitos sobre essas novas cotas aqui do fundo. E o total de cotas que eles querem vender equivalem a 400 milhões. Adriano, mas o fundo não tem só 300 milhões? Sim. E eles estão querendo fazer essa emissão de cotas no valor de 400 milhões. Então, quem tiver direito de subscrição das cotas já vai poder negociar, ou comprar ou vender esse direito de subscrição e poder adquirir essas novas cotas. Então, é mais um aviso para vocês saberem que o fundo está pretendendo aumentar aqui o valor patrimonial dele e crescer. Então, pessoal, a gente vai fazer agora a leitura do relatório gerencial. Lembrando, pessoal, que eu já fiz um vídeo sobre o XPCA. Não está tão recente, mas é sempre bom você assistir o vídeo anterior para sentir a evolução do fundo. Então aqui no topo do lado direito vou colocar um cardzinho para você assistir o vídeo sobre o XPCA. Por exemplo, esse é o objetivo do fundo. Eu já li nesse relatório anterior, não vou ler de novo, até porque isso aqui é sempre replicado, é o mesmo objetivo toda a vida no relatório. Então isso aqui não muda. O que muda é, por exemplo, esse comentário do gestor. Aí sim compensa ver. Vamos lá então. Aqui ele comenta que fevereiro é um mês que é importante para o agronegócio, porque tem a colheita da safra de soja, que é uma commodity bem importante. Ela é considerada a principal commodity agrícola. Ela ganhou tração e avanço nas principais regiões brasileiras. Então, nos estados aqui do Mato Grosso, Goiás e São Paulo, as expectativas são positivas, chamando a atenção para eventuais atrasos na colheita ocasionados pelas chuvas. E essas chuvas podem atrasar o plantio do milho da safrinha. E para as usinas sucroalcooleiras, o cenário não é diferente. Após 2 anos de menor produção na safra, porque estava havendo uma seca e severas geadas, a colheita que se inicia em abril deve apresentar um bom volume de produção de cana. Ou seja, está no bom momento tanto para a soja como para o setor da cana-de-açúcar, na realidade. O sucroalcooleiro depende da cana-de-açúcar. E ele ainda está num ambiente bom porque houve exatamente um aumento das remunerações, já que o etanol vem recuperando seus preços, já que teve essa reoneração parcial dos combustíveis. Esses dados aqui eu vou deixar vocês lerem, eu normalmente leio, mas como eu já li no outro relatório, quem assistiu o videozinho também vai ficar sabendo disso aqui. Basicamente, a XP, um braço dela é a gestora e o outro braço é o administrador do fundo. E o fundo tem essas taxas aqui, tanto de administração como performance. Nessa parte do relatório eu vou deixar vocês lerem, quem tiver interesse, dá uma pausa e lê. E vai falando sobre cada uma das commodities que fazem parte do portfólio dos devedores do Fiagro. Então vimos aí soja, agora tem milho, tem o boi gordo, açúcar e etanol, esqueceram do R ali do açúcar. Chegando aqui ao portfólio do fundo. Então, como eu falei para vocês, o fundo tem um portfólio
baseado em CRAs. Normalmente o que o Fiagro é baseado em CRAs, algumas CRIs de algum imóvel do agronegócio, mas normalmente é quase 100% CRAs. Então o XPCA é 94% CRA, ainda tem 2% em caixa, mas tem 4,1% nesses FDIC Fiagro. Em termos do ativo objeto, o XPCA é dividido em produtor rural, 50%, usina, 21,4%, insumos agrícolas, 12%, cooperativa, 6%, revenda, 3,6%, varejo, 4,7% e indústria alimentícia, 2,7%. Ou seja, é bem diversificado em termos de ativos da cadeia do agronegócio. Em termos geográficos, o fundo também é bem distribuído, tem vários estados do Brasil, mas a maior concentração está aqui no estado do, se eu não me engano, aqui é Mato Grosso. Em relação aos indexadores dos ativos, dos CRAs principalmente, 93% é CDI. Como eu tinha falado, ele é basicamente um fundo atrelado ao CDI. E apenas 7% ao IPCA. A taxa média é CDI mais 4,57%, o que daria algo em torno de 18%. E IPCA mais 9,06%. A taxa de IPCA atual está na faixa de quase 5,5%. Então daria 14%, né? Ou seja, CDI está muito melhor nessa questão. O problema é que o CDI ele é muito afetado se houver uma queda no valor da taxa Selic, que a CDI é a Selic menos 0,10%. Se a taxa Selic cai, o CDI cai também e a do IPCA mais pode se manter ou até subir. Então nisso, quanto mais exposto ao CDI, mais complicações vai ter com a queda de Selic. Mas a gente não tem perspectivas que comece a baixar tão cedo. Pode ser que ainda continue com CDI alto até o final do ano. E claro, pessoal, você tem que lembrar que esse fundo é de gestão ativa, ou seja, se houver necessidade, o que pode fazer o fundo? Começar a girar essa carteira. Então isso pode acontecer exatamente porque é uma gestão ativa. E aqui, pessoal, a gente chega à lista de ativos do fundo. Aqui são o nome de todos os devedores do fundo. Então você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ativos. 2 FDICs e o resto é CRA. Aqui tem o valor em milhões de cada um dos ativos e o percentual que cada um desses ativos, esses CRAs ou esses FDICs, estão atrelados ao patrimônio líquido do fundo. E aqui do lado as taxas. E aqui, pessoal, começa uma breve descrição de todos esses ativos do fundo, de todos esses devedores. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!